Olá, vamos falar então sobre integração contínua. Basicamente, o que é integração contínua, né? Existem diversas definições, diversos casos. A integração contínua em si, ela é muito mais antiga do que o Docker, né? Existem aí, por exemplo, Jenkins, outras tecnologias que vieram antes, mas quando a gente está no escopo do Docker, o que a gente está falando em integração contínua? Basicamente, nós estamos falando de criar um processo onde o projeto vai sair do código que você acabou de editar e ir para um estado onde ele pode ser entregue num servidor em produção. Basicamente, é como se fosse um servidor de build, né? Então, a gente vai transformar aquele código, preparar ele para produção de forma automatizada. Em vez de você ter que ir lá transferir o arquivo via SSH, FTP, etc., existe um processo automatizado, né? Que depois a entrega automatizada é a segunda etapa da integração contínua, que é o deploy contínuo. Mas não se preocupe muito com os termos técnicos, você vai ver na prática agora como a gente vai fazer isso. Antes de mais nada, eu não vou cobrir todas as plataformas de integração contínua, nós vamos cobrir duas plataformas principais que você talvez tenha interesse em rodar. A primeira delas vai ser o GitLab e depois a gente vai falar sobre o Travis, né, que é muito utilizado em projetos open source. Então vamos lá, o que acontece? O que é a primeira coisa que a gente vai precisar para a integração contínua com o Docker? Nós vamos precisar de um registry, nós vamos precisar de algum lugar para quando a gente construir as nossas imagens Docker, a gente enviar elas, né? Você provavelmente se lembra aí do Hub Docker, né? Vamos abrir aqui. Basicamente, o Hub Docker você pode criar um repositório, mas ele só tem um limite no seu usuário de um repositório privado. No caso, se a sua empresa vai precisar de mais de um, você pode assinar o Docker Hub, você pode criar um servidor de registro próprio, ou você pode utilizar, por exemplo, o GitLab, que tem para cada repositório Git, ele vai ter um repositório, um registro privado. Aqui do lado, né, quando você está dentro do repositório Git no GitLab, você pode ver aqui que existe o registry, né? Então ele basicamente vai te falar o Docker login no registry.gitlab. Você vai precisar fazer isso aqui pelo menos uma vez por projeto, não precisa se preocupar se você nunca fez login no GitLab. Você vai precisar fazer login pelo menos uma vez. Então, agora que eu fiz login, o que eu posso fazer? Se eu rodar aqui o Docker Images, deixa eu fechar esse nosso exemplo aqui, jogar para outra janela para não confundir ninguém. Vamos pegar aqui uma imagem qualquer. Vamos fazer o seguinte, olha só. Nossa, tem muita imagem que eu preciso apagar, né? Então vamos falar o seguinte. Imagina que essa imagem ambiente PHP 7.2 seja a imagem que eu quero jogar. Imagina por um momento que é o nosso projeto. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte. Docker tag ambientum PHP 2.7.2 registry.gitlab.com barra. Qual que é o nome do nosso registry? Ele é Hernandev CI Example, ou seja, eu já tinha criado aqui um repositório, ele vai seguir o nome do repositório Docker, vai seguir o nome do repositório Git, então eu posso até apagar aqui, né? CI Example 7.2. O que eu fiz aqui com esse comando? Deixa eu mostrar para vocês. Basicamente, eu estou só fazendo um atalho aqui para poder mostrar para vocês. Eu estou criando a imagem que o nome dela ele tem o prefixo desse registro, né? Então, é um CI Example 7.2. Se agora eu copiar esse valor aqui e fazer um Docker push e colocar esse nome, o que vai acontecer? Ele vai enviar para o GitLab essa minha imagem que eu acabei de construir. Então ele vai demorar um pouquinho para fazer isso, obviamente, e aqui nós temos que nós podemos utilizar isso aqui como um registro privado. Para ter login, todo mundo que tenha acesso ao GitLab, o login é integrado, mesmo usuário e senha, né? Então, se a sua empresa usa o GitLab para hospedar, automaticamente quem tem acesso ao repositório tem também acesso a enviar imagens. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho com mais detalhes, ok? Então, o que acontece? Nós queremos utilizar o Docker para fazer builds. Eu criei aqui um projeto Laravel em branco, né? Deixa eu só preparar esse código aqui um pouquinho, detectar o root, configurar manualmente. Eu acho que ele já vai fazer tudo ok aqui para mim. Nós temos um arquivo PHP de exemplo, nós não precisamos mexer muito nessa parte ainda. É basicamente um projeto genérico, né? Eu vou fazer um PHP Artisan make auth, simplesmente para ele gerar uma telinha para gente, né? Se eu fizer um PHP Artisan serve,
Deixa eu só mostrar para vocês que ele está rodando aqui na porta 8000 da minha máquina. Opa, voltar no navegador. O que está acontecendo? Nós temos aqui um projeto Laravel, é aquele projeto basicão, padrão com login e senha, e a gente vai utilizar ele aqui para fazer o nosso exemplo, ok?